Bom, a nossa entrevista de hoje é com o capitão Wagner, um dos candidatos a prefeito de Fortaleza em condições competitivas. Capitão Wagner, obrigado pela sua presença aqui no estúdio da TV da Transparência. E qual é o ânimo do senhor hoje para a campanha que está na porta? Edson, primeiro agradecer pelo convite, agradecer aqui a TV Transparência pelo espaço para a gente falar um pouquinho do cenário. Enquanto presidente estadual do União Brasil, muito empolgado com as nossas pré-candidaturas espalhadas aí pela região metropolitana e também pelo interior do estado. E muito empolgado também enquanto pré-candidato a prefeito de Fortaleza. Eu acho que mais do que qualquer coisa a gente está construindo no dia a dia, com as entrevistas, com os bate-papos, com as reuniões que a gente tem participado, uma postura que acredito que é agregadora, que é o que a cidade de Fortaleza precisa para o momento atual. A gente sabe que muitas polarizações vão vir durante a campanha, a polarização nacional, a polarização atual entre prefeitura e governo do estado. Eu até tenho dito muito que a disputa entre prefeitura e governo do estado é de quem é pior, e isso acaba sendo favorável para a gente. Então, fugindo dessas polarizações, falando de um projeto que seja capaz de tirar a Fortaleza desse cenário de sujeira nas ruas, de insegurança pública, de saúde que não funciona, é que a gente vem para esse debate. E estou muito empolgado a cada dia com as adesões e com as propostas que estão sendo nos apresentadas para que a gente possa construir um grande plano de governo para o município de Fortaleza. Eu acho que isso vai ser o grande destaque da nossa candidatura. Vai ser uma carta de compromisso traduzida em um grande plano de governo para a cidade de Fortaleza. Capitão Wagner, o senhor presidente estadual do União Brasil, é uma das maiores agremiações hoje do país, né? Com uma representação significante na Câmara dos Deputados, e isso já lhe garante um bom tempo, um bom espaço na propaganda eleitoral, que é uma das coisas importantes na campanha, né, para os candidatos majoritários. O seu partido já tem praticamente certo um candidato à Prefeitura de Caucaia e outro candidato à Prefeitura de Maracanaú. Fora esses dois, que outros municípios com colégio eleitoral bom, grande, tem o União Brasil? O União Brasil hoje tem a pré-candidatura da Larissa Camussa, lá em Pacatuba, que inclusive está muito bem nas pesquisas que foram divulgadas até aqui. Nós temos uma pré-candidatura muito forte também no município de Pacajus, que passou por alguns percalços aí de prefeito sendo afastado nos últimos anos, né? O Edilson das Casas é um empresário, é um cara que tem um nome limpo, é uma pessoa que tem, sem dúvida, um grande potencial e tem crescido nas pesquisas lá em Pacajus. A gente tem o Oscar Rodrigues, que na última eleição disputou a Prefeitura de Sobral com muita força. A gente vai disputar também a Prefeitura de Tururu, a gente tem pré-candidato em Tabuleiro do Norte, nós temos em Catunda. São muitos os municípios do interior em que a gente tem pré-candidaturas fortes, né? Mas falando dos maiores municípios aqui na região metropolitana, Fortaleza, Maracanaú, Caucaia, temos também Pacatuba, Pacajus, são os municípios que a gente tem nomes fortes. No Eusébio, a gente tem um nome também que já foi lançado, que está correndo aí para se viabilizar. Então estou muito feliz e acho que o resultado do União Brasil vai ser muito bom na eleição desse ano. A gente deve lançar cerca de 50 candidatos a prefeito, com a perspectiva de eleger pelo menos 15 prefeitos, que é um grande número diante do cenário atual, que a gente tem apenas uma prefeitura, que é a de Maracanaú. Como é que o senhor vai cuidar da campanha dos seus correligionários no interior do estado, tendo o objetivo de chegar à Prefeitura de Fortaleza? Edson, a gente fez um trabalho, está fazendo um trabalho desde o ano passado que nos dá muita tranquilidade de que cada deputado federal vai cuidar dos prefeitos que ficaram responsáveis. O partido vai distribuir uma cota tanto dos recursos para pesquisas como para a própria campanha, e com isso a gente dá uma condição financeira bacana para quem vai disputar a eleição pela União Brasil. Lógico que aquelas candidaturas que são mais fortes, que aparecem bem na pesquisa, o próprio partido vai se estimular em poder injetar mais recursos, em poder investir mais nessas candidaturas. Fortaleza é uma prioridade nacional para a União Brasil. Eu estive sentado com o Rueda, que é o presidente nacional, com a ACM Neto, que é o presidente do Instituto Índigo, e eles já colocaram Fortaleza como uma das prioridades do União Brasil. A gente já tem a capital da Bahia, que é Salvador, que é governada pela União Brasil, e tem uma outra capital
forte do Nordeste, no caso Fortaleza, é uma das prioridades do partido. Então, a gente tem garantia de tempo de TV, de estrutura financeira, de bons trabalhadores de campanha. A gente vai ter uma equipe boa de marketing, a gente está montando toda uma estrutura que vai nos dar uma condição diferenciada em relação às campanhas anteriores. Mas mais do que qualquer coisa, o que é mais importante é a gente ter, acima de tudo, ideias que sejam viáveis. A gente está buscando ideias que já foram aplicadas lá em Goiás, com o governador Caiado, que foram aplicadas em Salvador, com o prefeito Bruno Reis, que foram aplicadas em outros locais que a União Brasil governa e tiveram muito sucesso. Como presidente do partido, além de estar cuidando, preocupado com o resultado eleitoral nos 183 outros municípios do estado, o senhor também há de se preocupar também, e em razão da sua candidatura em Fortaleza, da chapa proporcional aqui na capital. Quantos candidatos o senhor terá? Só pode ter até 43, né? Como candidato a vereador de Fortaleza. Hoje a gente já tem cerca de 60 nomes que pretendem, né, ser candidatos. A gente, logicamente, é no dia da convenção que a gente escolhe de forma definitiva os nomes, mas a gente tem feito seminários. Semana passada a gente teve aqui a presença do União Brasil Mulher com um seminário para capacitar as candidatas mulheres da nossa chapa. A gente tem a alegria de ter mais do que o número exigido de mulheres para a chapa, que tem no máximo 44 candidatos. A gente precisa ter no mínimo 14 mulheres, se eu não me engano, hoje a gente tem 18 ou 19 mulheres, então a gente ultrapassou a cota que é definida e são mulheres com bastante potencial de votos. Basta citar uma delas, que é a Camila Cardoso, que foi candidata ao Senado, tirou uma votação de mais de 1.200.000 votos na última eleição para o Senado, teve uma votação muito forte aqui em Fortaleza com mais de 500.000 votos e a gente acredita que é uma candidata com um potencial de vitória muito forte. Temos ex-deputados como o Vaidon e o Noélio, a gente tem o Márcio Martins, que já está no mandato, a gente tem o René Neto, neto do Roberto Pessoa, um nome também que merece muito respeito, a irmã Edilene, que é conselheira tutelar e representa uma gama muito carente de representação na nossa cidade, que é a infância e a juventude. A gente tem professor André e a gente tem a juventude através da Bela, que é presidente da União no estado de Ceará e é pré-candidata aqui em Fortaleza. Então a gente tem um time muito competitivo com representantes da juventude, pessoas mais experientes, homens, mulheres, pessoas da educação, pessoas da saúde, da segurança pública. É uma chapa muito heterogênea que eu acredito que vai nos dar o resultado de 6 ou 7 vereadores eleitos. Bom, ainda bem que o senhor corrigiu o número que eu dei errado, né? Cada partido pode indicar 44 candidatos. Isso, 43 mais um, que é o número de cadeiras. Mas, e com os aliados, além dos 44 do União Brasil, o senhor tem quantos partidos que podem fazer aliança, não é? Isso, a gente continua conversando com alguns partidos, especialmente aqueles do campo centro-direita. O pessoal sempre pergunta em que campo você se define enquanto político. Eu me defino como um candidato de centro-direita e a gente está conversando com o PL, está conversando com o Novo, tem outros partidos também que pedem reserva nesse momento, mas a gente está conversando e a intenção da gente, logicamente, não é só ter mais candidatos a vereador, mas também aumentar o nosso tempo de TV, aumentar o nosso exército nas ruas para que a gente tenha uma campanha com muita visibilidade. Foi isso que nos deu na última eleição em 2020, uma força muito grande que nos levou para o segundo turno e a gente quase venceu a eleição. Perdi por muito pouco, porque a gente tinha um grande exército de pessoas nas ruas. Como houve uma mudança na legislação, limitando para um número menor o número de candidatos a vereador, todos os pré-candidatos vão ter um número menor, mas a gente quer ampliar esse número atual de 44 para pelo menos 150 candidatos. Com isso, a gente vai precisar agregar mais partidos para que a gente tenha esse exército mais forte nas ruas, defendendo o projeto da gente, defendendo o programa de campanha, é o que a gente espera. Hoje, mais do que nunca, Edson, a gente acredita que a cidade de Fortaleza ela precisa avançar, especialmente na geração de emprego e renda. A gente tem aqui a chegada dos cabos da Angola Cables, e todo mundo fala, olha, o grande hub de tecnologia com a chegada desses cabos deveria existir aqui na cidade de Fortaleza, e a gente não está aproveitando o que o mundo todo está buscando. O mundo hoje está buscando duas coisas, precisão e velocidade. E essa chegada desses cabos aqui dá para Fortaleza a condição de ter uma internet mais rápida do que a internet lá em Boston, nos Estados Unidos. O Rio Grande do Norte, aproveitando dessa proximidade,
acabou de viabilizar um grande centro clínico para cirurgias de alta precisão, cirurgias neurológicas. E isso, logicamente, apoio do poder público, a iniciativa privada de mãos dadas. E Fortaleza ainda não soube aproveitar essa chegada desses cabos submarinos aqui na nossa cidade. Então, investir em tecnologia, buscar empreendimentos para a nossa cidade, principalmente para qualificar o emprego. A gente está vivendo um momento, Edson, de transição laboral. Há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a gente tinha uma profissão que está se extinguindo, cobrador de ônibus. Não existe mais praticamente. As empresas de ônibus em Fortaleza praticamente não tem mais o cobrador. Daqui a pouco vai deixar de existir o caixa de supermercado. E essas pessoas vão para onde? A prefeitura tem que ter o compromisso de fazer um programa de capacitação para essas pessoas que hoje realizam essas atividades, para elas migrarem para outra atividade que possa surgir diante da tecnologia. Então, essa transição tecnológica, a transição laboral, precisa estar sendo discutida aqui na nossa cidade nesse momento de pré-campanha. Capitão Wagner, o senhor já foi candidato a prefeito, o senhor citou aí a última eleição, né, de 2020. Óbvio que você já sabe o que é que Fortaleza precisa. Mas de 2020 para cá, a cidade cresceu ainda mais, né? E as necessidades foram se ampliando e surgiram outras necessidades. O que o senhor tem para oferecer ao fortalezense, além do que o senhor já ofereceu em 2020? Olha, a bagagem de ter sido deputado federal durante 4 anos, de saber buscar os recursos em Brasília. Toda hora que a gente faz a discussão tributária da cidade de Fortaleza, as pessoas perguntam, vai acabar com a taxa do lixo? Eu já disse, no primeiro mês de governo a gente acaba com a taxa do lixo. E essa compensação financeira, como é que vai ser feita? Através dos parlamentares federais que a gente tem do União Brasil, que vão nos ajudar enviando recursos aqui para o município. Para além disso, existe outra forma de arrecadação que não tira o recurso do bolso do contribuinte, que são os créditos verdes. Créditos de carbono, por exemplo, que a gente poderia estar arrecadando a partir de ações simples do Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que precisa, logicamente, ser consolidado, precisa ser viabilizado, e com a chancela adequada a gente consegue esse recurso novo, que é uma forma também de reforçar os cofres do município. A gente viu a Prefeitura de Fortaleza nos últimos 4 anos realizando muitos empréstimos e, consequentemente, se endividando. Se a gente não tiver novas formas de arrecadar sem ser necessariamente no empréstimo, a gente vai endividar ainda mais o município de Fortaleza. Então, a bagagem de ter sido deputado federal durante 4 anos, a bagagem de ter sido secretário de saúde de Maracanaú e ter tirado o município em 1 ano de uma nota 5 para uma nota 9, o município de Maracanaú avançou muito em termos de saúde, lógico, com contribuição muito grande do prefeito Roberto Pessoa, que nos deu carta branca para realizar uma série de atividades. A gente tornou Maracanaú uma referência na questão da inclusão. Só para você ter noção, Edson, hoje não existe um equipamento de saúde de Maracanaú que não tenha pelo menos uma pessoa que consiga se comunicar em Libras. Se uma pessoa surda chegar no equipamento de saúde lá em Maracanaú, vai ter um profissional do município que participou de um curso de qualificação para poder falar em Libras e se comunicar com essas pessoas. A gente levou a telemedicina para Maracanaú, a gente informatizou completamente o sistema de saúde do município e, repito, não é fácil em um período de apenas 1 ano você tirar o município de uma nota 5 para uma nota 9 e conseguir aumentar a arrecadação do município através dos indicadores da atenção primária que a gente bateu. A gente bateu os indicadores de consulta de hipertensos, de diabéticos, a gente dobrou a cobertura vacinal do município, a gente conseguiu, graças a Deus, dobrar o número de mulheres fazendo o exame de prevenção do câncer do colo do útero, a gente aumentou os atendimentos de gestantes, as consultas de pré-natal e tudo isso refletiu positivamente não só na nota, mas também no aumento da arrecadação por conta de recursos que são vinculados no Ministério da Saúde e só vem se você melhorar os atendimentos. Capitão Wagner, o senhor falou aí na taxa do lixo e esse assunto vai ser muito comentado no curso da campanha. Mas é forçoso se dizer que os municípios, de certa forma, foram pressionados a criarem a taxa do lixo, né? Quando se aprovou o marco do saneamento, se exigiu que as prefeituras instituíssem essa cobrança da taxa do lixo para poder participar da distribuição do bolo dos recursos, não os obrigatórios, né, do governo federal. Essa taxa do lixo já está dando muita movimentação, porque
todos os vereadores que votaram para aprovar a taxa do lixo estão aparecendo aí nas redes sociais empacotados num saco do lixo, né? Isso é correto se fazer essa exploração? Quando os municípios, aliás, numa entrevista que fizemos aqui com o ex-governador Ciro Gomes, ele disse, olha, entraram com ação contra a taxa do lixo em Fortaleza, mas não entraram com ação contra em Sobral. Em Sobral, aliás, o prefeito estava vinculando a cobrança da taxa com a conta de água, que lá é do Serviço Autônomo de Águas e Esgotos, né? Um ramo da FUNASA, né? E a Justiça concedeu uma liminar mandando desvincular essa cobrança. Ele teria que cobrar a taxa do lixo separadamente de qualquer outra taxa. É verdade. Inclusive, Fortaleza também tentou vincular a taxa do lixo ao IPTU que é cobrado no começo do ano. Você foi muito feliz quando você fala que houve uma pressão para que os municípios criassem a taxa do lixo, porque na verdade a lei não obriga, a lei dá a opção. O município pode criar a taxa do lixo ou pode continuar efetuando, né, o recolhimento do lixo, custeando com recurso próprio do Tesouro Municipal. Não criando a taxa, tem as limitações para o recebimento de... É tanto, Edson, que dos 184 municípios, você citou muito bem, apenas Fortaleza e Sobral criaram a taxa do lixo. Maracanaú, que é aqui do lado e tem uma cidade muito mais limpa do que Fortaleza, não vou dizer que Maracanaú está completamente limpa, mas é muito mais limpa do que Fortaleza, lá não tem taxa do lixo. A gente não tem taxa do lixo em Maranguape, em Pacatuba e em diversos outros municípios do estado não existe a taxa do lixo. O grande problema, o grande gargalo, Edson, é ver se cobrar uma taxa nova e a cidade está ainda mais suja. E a gente tem a solução, não só acabar com a taxa do lixo, mas ter a condição de ter um recurso novo, como você falou muito bem. No marco regulatório do saneamento, nós temos algumas regras da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente tem a Política Municipal de Resíduos Sólidos. Se a gente fizer a execução adequada dessa política, a gente consegue arrecadar, através dos créditos de carbono, dos créditos verdes, novos fundos aqui para o município a custo zero. O município vai receber novos recursos a partir dessas ações que a gente já está trabalhando no plano de governo, e uma delas é justamente limpar a cidade. Como é que a gente vai limpar a cidade de Fortaleza? Edson, eu já vi alguns prefeitos criarem um programa de monitoramento colocando câmeras focadas nos pontos de lixo para evitar que as pessoas despejem o lixo ali. Não funciona. Já vi prefeito dizendo que vai punir, vai multar quem coloca o lixo na rua, também não vi funcionar. Qual foi a ideia que vários prefeitos tiveram no Brasil todo e está dando certo? A prefeitura, na nossa gestão, vai pagar aqueles carroceiros para que eles vendam o lixo para a prefeitura. O cidadão faz uma reforma na casa dele lá no João 23, passa o carroceiro e diz, me dê R$50 que eu recolho aqui esse entulho, o resto da construção, e dou destinação. Ele pega o entulho e infelizmente joga ali na Avenida Lineu Machado, na Júlio Braga, em qualquer rua nas proximidades do próprio bairro. Então ele tira o entulho da casa do cidadão e suja a via. Na nossa gestão, a prefeitura vai permitir que ele continue pegando o entulho lá na casa do cidadão, mas vai comprar o lixo justamente para ele não jogar nas ruas. E a gente não vai só comprar, a gente vai capacitar esses catadores, esses carroceiros, vai entregar uma farda concedida pela prefeitura e vai entregar um veículo elétrico, um triciclo elétrico, que dê a condição dele transportar esse lixo para um local que a prefeitura vai fazer o transbordo. Aí vocês vão me perguntar, e como é que ele vai carregar esse veículo gastando a energia da casa dele? Ele vai poder carregar o veículo dele no próprio local de transbordo da prefeitura. Essa é uma política que já funciona em diversas cidades em São Paulo e a gente quer trazer para o município de Fortaleza, aumentando a capacidade do município de receber mais crédito verde, que é o crédito de carbono. Capitão Wagner, o senhor falou aí na geração de emprego e renda. Aliás, isso é um discurso comum a todos, né? Geração de emprego, né? Para que as pessoas tenham a sua renda. Mas emprego para quem? Para nós que já concluímos o nosso ciclo de formação ou para os jovens? Eu faço essa indagação porque na semana passada, na Câmara Municipal de Fortaleza, o vereador Lúcio Bruno fez um pronunciamento dizendo que mais de 8.000 jovens de Fortaleza que não encontraram matrículas
para os 3 últimos anos do ensino médio. Bom, a ser verdade, ele apresentou os números e disse que esses números foram retirados do último censo sobre a educação nacional. O último censo realmente foi de 2022, ele não é feito anualmente, e foi publicado no início do ano passado. Se o Estado não conclui escolas de ensino médio, como esses jovens vão ser formados para os empregos que serão criados? Excelente, Edson. A responsabilidade por formar a nossa juventude de ensino médio é do governo do Estado, a atenção primária é da Prefeitura e a atenção secundária é do governo do Estado. E é urgente que prefeito e governador sentem à mesa para discutir não só essa questão da educação, mas também questões relacionadas à saúde, questões relacionadas à segurança pública. Ver, por exemplo, governador e prefeito, um colocando o dedo na cara do outro, um apontando para o outro na sua falha, não é interessante, especialmente até porque o governador não é candidato a nada, o prefeito vai disputar a eleição somente em outubro, eles deveriam, na verdade, estar preocupados em fazer gestão. A gente está tendo uma disputa aqui que não é a disputa mais agradável. Tem disputas, como lá em Salvador, que o prefeito faz uma obra e o governador faz outra, uma disputa de quem é o melhor, se é o prefeito ou é o governador. Aqui está sendo a disputa de quem é o pior. Quem é que é o responsável por matar alguém dentro do hospital municipal? Quem é que é o responsável pelo desemprego? Essa disputa não é nada interessante. Eu queria deixar logo muito claro que, enquanto prefeito, vou sim sentar com o governador, sentar com quem quer que seja, para que a gente possa construir políticas públicas exitosas, principalmente nessa questão de criar um ambiente favorável para o negócio. Nenhum prefeito por si só vai gerar emprego suficiente para atender a demanda reprimida de desempregados, sejam eles jovens, adultos ou até pessoas idosas que ainda queiram estar no mercado de trabalho. O prefeito tem a capacidade de, junto com a iniciativa privada, criar um ambiente favorável, fortalecer os empregos da construção civil, dando incentivos às construtoras para que elas possam ampliar suas atividades aqui no nosso município. O prefeito pode criar um ambiente tecnológico favorável, garantindo a revitalização do centro da cidade. Eu acredito que o centro de Fortaleza ele precisa ser revitalizado e não a revitalização que é costumeiramente discutida. A gente tem que criar moradias no centro, a gente tem que trazer atrações culturais para o centro da cidade. Hoje a gente não tem nenhum equipamento cultural do município funcionando adequadamente na cidade de Fortaleza. A gente tem o Teatro São José, todo governo vem, reforma o teatro e fecha para uma nova reforma que vem lá na frente. Então a gente precisa revitalizar e requalificar os espaços da nossa cidade, criar polos gastronômicos. Com isso a gente cria um ambiente favorável de negócio. Do jeito que existe o polo gastronômico lá na Vajota, tem polos gastronômicos também na nossa periferia que podem ser estimulados. Então é isso que eu digo que é o caminho para a gente tirar a cidade de Fortaleza do caos em que se encontra. Jamais dizer que eu vou substituir o governo do estado na questão da formação desses jovens, que é uma atribuição específica do município. Mas a prefeitura também pode, enquanto agente público, fornecer cursos profissionalizantes para os jovens poder se inserirem no mercado de trabalho, principalmente cursos na área tecnológica. A gente tem uma juventude extremamente ociosa e essa ociosidade gera um impacto muito grande no maior gargalo da cidade de Fortaleza, que é o problema da violência. A prefeitura tem sim responsabilidade em relação à segurança pública. Fazendo isso, Edson, como da última vez que eu vim aqui, você falou, o prefeito tem a responsabilidade de criar um ambiente favorável para essa juventude entrar no mercado de trabalho, melhorar a iluminação pública, ocupar os espaços públicos e também ter uma guarda municipal treinada, equipada e armada para dar a sua contribuição enquanto profissionais de segurança. Capitão Fábio, o senhor prefeito de Fortaleza, uma facção dessa chega, manda fechar um desses bairros aí de Fortaleza, fecha aqui por 24 horas. O que é que o senhor vai fazer? Olha, Edson, a gente viu alguns episódios esse ano que tanto o prefeito como o governador deveriam ter tido um pulso mais firme. Quando a gente viu o comércio do Pirambu se fechar por determinação de facções por conta da morte de um traficante lá no Rio de Janeiro, a gente viu o governo do estado muito omisso em relação a essa situação. A gente viu outra situação que já foi em cima da prefeitura. Uma facção foi lá e queimou um equipamento de uma construtora que estava fazendo a obra lá no Vila do Mar, dizendo que a obra não iria continuar, e a prefeitura parou a obra e mandou retirar os equipamentos da construtora. Nesse caso específico, era a responsabilidade da prefeitura
Prefeito sendo, nem que eu colocasse todo o efetivo da Guarda Municipal ali, eu colocaria para garantir a continuidade da obra. É inadmissível que o crime venha, Edson, dite regras e o poder público ache que isso é normal e aceite as regras como elas estão sendo impostas pelos criminosos. Não dá nem para o governador, nem para o prefeito achar que isso é normal. Está na hora do governador e do prefeito sentarem, discutirem políticas. O que é a responsabilidade da prefeitura? É isso aqui. Então a prefeitura vai fazer a parte dela, mas o governo do estado tem que dar a sua parcela de contribuição. Não dá mais para a gente ver o avanço do crime e o governo achando que isso é normal, vendo a nossa juventude ser exterminada na periferia de Fortaleza sem que haja um posicionamento mais duro por parte do governador. O senhor sonha chegar à Prefeitura de Fortaleza e o ambiente da segurança seja tal que o senhor possa dizer isso aí, eu boto o pessoal da Guarda Municipal lá para a obra continuar. A Polícia Militar, que é muito maior, tem um contingente expressivo, não tem condições de fazer isso, como o senhor faria com a Guarda Municipal? Aí não é condição, Edson, é coragem, é falta de vontade política de fazer. Eu tenho plena convicção que se o comandante-geral da Polícia Militar e o secretário de Segurança dissessem, olha, agora a gente vai agir como agentes de segurança e não vai permitir que o crime continue avançando como está. O grande problema, Edson, eu posso afirmar com você sem sombra de dúvidas, é a inoperância que existe hoje na Secretaria de Segurança e a omissão que existe por parte das autoridades estaduais. Edson, é inadmissível que a gente tenha uma pessoa invadindo um hospital do tamanho do IJF, entra no hospital, mata uma pessoa, arranca a cabeça, vai embora sem que essa pessoa seja abordada. É inadmissível que aconteçam todo final de semana várias chacinas na cidade de Fortaleza e o governo do estado continue calado. Se a gente for aqui para o lado, para Goiás, a gente teve no estado de Goiás recentemente, no mês de janeiro, 23 dias sem ter um homicídio na capital. Por quê? Porque o governador se propôs a assumir de frente essa questão da segurança pública e acompanhar de perto o trabalho do secretário de Segurança. O governador Caiado me disse, inclusive, que uma vez o secretário de Segurança mandou uma foto para ele de uma operação e ele perguntou de volta para o secretário, cadê você que não está aqui na foto? Por que você não está à frente da operação? Para dar exemplo, desde esse dia nunca mais o secretário deixou de estar à frente das operações lá no estado de Goiás. Então está faltando um pouquinho mais de envolvimento, de engajamento do próprio governador, do secretário de Segurança do estado, do secretário de Segurança do município. Eu não sei quem hoje é o secretário de Segurança do município de Fortaleza, até um dia desse era um coronel do bombeiro que eu tenho um grande respeito, Coronel Holanda, que tem uma especialidade relacionada à questão da Defesa Civil, que não tem uma relação mais direta com o que é mais importante na questão do combate ao crime organizado. Eu tenho plena convicção que se nós tivermos um prefeito com coragem, que tome a frente e chame para si a responsabilidade, a gente muda o cenário da violência aqui em Fortaleza. Mas, capitão Wagner, o senhor há de reconhecer que essas facções, elas agem com muita violência, né? E a polícia não pode reagir com a violência que o criminoso age, porque nós temos leis no país que não permitem essa violência policial. Como agir então? Que saída nós encontraremos? Olha, Edson, eu não vou falar em instalação de guerra, até porque a minha intenção é trazer paz para a cidade de Fortaleza, mas a legislação garante, sem sombra de dúvida, que o policial em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, ele possa sim reagir a qualquer ação criminosa contra ele ou contra qualquer cidadão. Qualquer um de nós temos esse direito de reagir, a legítima defesa, né? E o Estado tem aparato tecnológico, o Estado tem armamento suficiente para encarar essa situação. O grande problema, eu vou repetir, é a vontade de fazer que não está existindo. Falta vontade do governo de encarar com mais seriedade. Então, sendo bem claro, o senhor está dizendo que as autoridades da segurança pública no Ceará não têm vontade de agir. Não tem a mínima vontade de resolver o problema da violência, eu afirmo isso sem sombra de dúvidas. Basta ver o que acontece nos outros estados e o que está acontecendo aqui. O estado do Ceará tem 5 vezes mais homicídio que São Paulo. Mas o senhor há de convir que São Paulo e Goiás hoje são citados como os estados de polícia mais violenta, né? As associações ligadas aos direitos humanos estão em cima, né? Tanto de um estado quanto do outro. São Paulo, a quantidade de marginais que já foram mortos pela polícia é considerável, né?
E é esse o ambiente que o senhor defende? Olha só, Edson, se você for para Santa Catarina teve uma redução do efetivo policial e uma redução da criminalidade. Por quê? Porque eles estão agindo com inteligência. Eles estão usando a tecnologia. Fortaleza hoje, não precisa ir muito longe não, Fortaleza hoje tem um sistema de câmeras que se você passar lá na Avenida do Aeroporto, Edson, com o seu carro, com IPVA ou licenciamento atrasado, antes de você chegar na sua casa, chega a multa para você pagar. Esse mesmo sistema de tecnologia é utilizado lá em Goiás, é utilizado em São Paulo, para fazer a leitura facial de criminosos e poder prendê-los. Edson, não tenha um condomínio hoje em Fortaleza que você entre sem fazer a leitura facial. O condomínio que eu moro, o condomínio que a minha irmã mora, qualquer que seja o condomínio hoje, tem uma tecnologia simples que faz a leitura da face das pessoas para identificar quem é aquela pessoa. Lá no estádio do Palmeiras, semana passada, num dos jogos do Palmeiras, o secretário de Segurança de São Paulo me disse que prendeu 20 criminosos com mandado de prisão em aberto. Ele entra no estádio, quando entra, faz a leitura facial. Opa, acionou o alarme sonoro, aborda ali, está preso, já vai direto para a delegacia. Então a gente não precisa necessariamente usar do confronto, usar da guerra para poder prender quem está cometendo delito. Se a gente usar a inteligência, se a gente tiver planejamento e estratégia, a coisa acontece. Mas no Ceará não tem vontade, não tem planejamento, não tem estratégia de segurança pública. E nesse caso também não tem inteligência para utilizar a inteligência. Inteligência eu sei que tem, porque a gente tem bons profissionais e temos tecnologia. Agora a questão é autorização para usar a tecnologia que está à disposição. Desde o governo Camilo aqui, não quero entrar em qualquer debate político-partidário, mas desde o governo Camilo, que está na mesa do governador, todo o planejamento para utilizar a inteligência artificial, a leitura facial, com as câmeras que já estão instaladas. Não sei por que até hoje não autorizaram a utilização da leitura facial. Repito, você para entrar num shopping, você para entrar num condomínio, hoje aqui em Fortaleza é feita a leitura facial. O cidadão de bem tem que passar por isso. Agora o bandido entra e sai sem que aconteça nada. No nosso governo, quando o bandido entrar no ônibus, vai ser feita a leitura facial dele, se ele tiver um mandado de prisão em aberto, na hora vai ser acionada uma viatura da Guarda Municipal para efetuar a prisão dele. Essa fonte especial que o senhor tem, que é bom a gente ter fonte especial, que ele diz que esse documento, para que se o governador autorize, está lá na mesa do governador, desde o governador anterior, e os governadores, já passaram 3, né? O Camilo, a Isolda e agora passaram, não, está passando, o Elmano não autorizaram. Essa fonte não diz por quê não autorizam? Aí a pergunta que se faz, essa resposta quem tem que dar é o governador. Se a tecnologia existe, ela já está instalada nas câmeras. Existe algum custo para que isso aconteça? Se existir, eu acredito que o custo vale a pena de ser investido. Eu acho que vale a pena, mais até do que qualquer outra coisa, investir nesse tipo de tecnologia. O Estado está quebrado e não tem dinheiro para aderir a esse custo, é isso que precisa ser explicado pelo governador, Edson. Mas que fato essa tecnologia é uma tecnologia simples, que todo prédio privado tem, mas que o Estado resolveu não adotar essa política, alegando algumas vezes uma desculpa esfarrapada, que seria invasão de privacidade. Que invasão de privacidade? Se um entregador que chega num condomínio para entregar alguma coisa, ele tem que fazer a leitura facial. Eu hoje entrei em 2 prédios. Os 2 prédios que eu fui entrar, eu tive que fazer a leitura facial. Repito, no meu governo, nos ônibus da prefeitura, os ônibus que são concessão dada pela prefeitura, vai ter uma câmera para fazer a leitura facial. O indivíduo entrou lá, tem mandado de prisão em aberto, de imediato ele vai ser identificado e vai ser preso. Capitão Wagner, rapidamente, quando o senhor falou em economia, falou nas finanças do município, o senhor disse que contaria com a ajuda dos parlamentares, buscaria a ajuda dos parlamentares nas emendas parlamentares. Isso não é seguro, né? É possível, sim, cada deputado tem a sua emenda parlamentar, mas ele destinar para aqui, acolá, isso não é seguro, depende dos momentos, né? Agora mesmo, o próprio governo federal, o presidente Lula, os presidentes do Senado e da Câmara estão alimentando a ideia de pedir aos deputados que liberem alguns recursos de suas emendas parlamentares
para socorrer o estado do Rio Grande do Sul. Aí, numa situação dessa, se o senhor estava contando com esse dinheiro, não ia contar mais. Com que dinheiro fazer o projeto que o senhor elabora para Fortaleza? Executar o projeto que o senhor elabora para Fortaleza? Além de buscar novas fontes de receitas, a gente também vai ter que rever os gastos que são feitos pela Prefeitura de Fortaleza. Vou citar um exemplo. Eu era secretário de Saúde lá em Maracanaú e mandei fazer uma auditoria na questão do transporte social. O transporte social extremamente importante, transporta pacientes para fazer hemodiálise, para tratamento de câncer, para levar famílias que têm crianças autistas também para ter acesso a terapias. E nessa auditoria que a gente fez, a gente conseguiu reduzir o número de veículos que estavam à disposição em 20 veículos a menos. Com essa economia, eu fui comprar mais medicamento para atender os anseios da população na questão do medicamento que estava faltando. E eu tenho plena convicção que uma revisão em todos os contratos do município, aqui eu não estou falando em quebrar contrato com ninguém, porque eu sou contra essa questão que leva a uma insegurança jurídica. A segurança jurídica é primordial em qualquer ocasião, mas rever todos os contratos para ver se de fato aqueles valores que lá estão são necessários. A gente viu agora recentemente, Edson, um contrato de capina aqui na cidade de Fortaleza que pagava para o consórcio 133 milhões, ser feita uma nova licitação e foi para 244 milhões, e as mesmas 3 empresas do consórcio foram vencedoras. Será que realmente esse aumento do valor gerou uma capina mais eficiente na cidade? Eu acredito que não. Estava no Zé Walter hoje de manhã e vi lá o mato dessa altura. Então, rever todos os contratos que foram celebrados, os contratos na área de infraestrutura, os contratos na área da saúde, da educação, todos os grandes contratos passando por uma revisão, eu tenho certeza que vai sobrar dinheiro para a gente investir onde precisa ser investido. São 2 ações primordiais. Buscar fontes de recursos novas, eu já citei uma delas que é o crédito verde, o crédito de carbono, buscar fundos que trabalhem com energias limpas para a gente investir aqui na nossa cidade. E a outra é auditar as contas do município com muito respeito, sem caça às bruxas, porque não é assim que se faz uma gestão, especialmente no começo. Com lisura, com transparência, com comprometimento dos fornecedores, eu tenho certeza que a gente vai ter dinheiro suficiente para atender as demandas de Fortaleza e fazer as mudanças que são necessárias. Vou repetir de novo, o governador Caiado recebeu o governo de Goiás quebrado e mesmo sem fazer nenhum empréstimo em 6 anos, ele colocou a casa em ordem. Ele falou de forma muito simples para mim, para o sargento Reginaldo, que é deputado estadual, Wagner, eu fiz 2 coisas para colocar a casa em ordem. Eu nem roubei, nem deixei roubar. E aqui eu não estou fazendo qualquer acusação a ninguém, até porque a gente não está dentro da gestão. Mas se você tiver transparência na aplicação dos recursos, se você tiver um bom diálogo com os fornecedores, sem dúvida nenhuma a gente não vai ter queda na prestação dos serviços e vai conseguir ter recursos para fazer o que precisa ser feito. É natural que o novo gerente, o novo gestor, o novo prefeito mande fazer uma auditagem, né? Mas numa prefeitura como Fortaleza, que é grande, realmente grande, essa auditagem em todos os setores vai paralisar a administração por um certo tempo, um bom tempo, né? E a administração não pode sofrer essa solução de continuidade. Ela tem que seguir. No dia 1º de janeiro, o novo prefeito já vai dando ordens para continuar esse serviço para aquele, faz esse outro. Especificamente, o senhor chegando na Prefeitura de Fortaleza, o senhor mandaria auditar que áreas? A saúde, que o senhor já conhece? Olha, Edson, sem dúvida nenhuma, dá sim para se fazer auditorias sem necessariamente paralisar as atividades. Tem ações que são feitas por empresas especializadas em auditoria, em que a máquina roda normalmente, ela funciona normalmente, e na medida que se identifica algum problema, você chama o servidor público que é responsável pela área, você chama a empresa que está prestando o serviço e azeita e coloca a casa em ordem sem necessidade de necessariamente paralisar as atividades. Paralisar as atividades no município do tamanho de Fortaleza realmente traria um grande risco de solução de continuidade em qualquer que seja a área que é prestado serviço. Imaginar que você vai parar a saúde para fazer auditoria, não dá para parar. Como eu não precisei parar lá em Maracanaú. A gente fez a auditoria ao mesmo tempo que a máquina estava rodando normalmente e a gente estava ampliando os serviços lá no município. Maracanaú hoje tem a sua gestão completamente informatizada.
e essa informatização me permitiu fazer auditoria sem precisar parar a máquina. Eu tenho plena convicção que o município do tamanho de Fortaleza deve ter sua saúde completamente informatizada, como o setor do meio ambiente, o setor da educação. Então não há necessidade de paralisar nenhuma atividade para que essas auditorias sejam realizadas, desde que elas tenham empresas especializadas em fazer auditagem e essa auditoria seja feita em parceria com a própria gestão. Essa preocupação ela não me afeta, a gente tem como fazer todo esse trabalho de auditoria ao mesmo tempo que a máquina vai funcionando. Uma outra coisa que é preciso fazer é você deixar a máquina do tamanho necessário para ela rodar. Há excessos? Pode ser que haja uma secretaria que tem mais funcionários que estão gerando um gasto adicional e outra que está precisando contratar mais gente. Então isso precisa ser feito. Toda vida que entra um governo novo, Edson, eu via isso a nível de governo do estado, chega o governador e diz, corta 20% do recurso de cada secretaria. Tem secretaria como a saúde que não dá para cortar 20%, você tem que aumentar 20%. Tem secretaria que já tem uma gordura que dá lá para você cortar. Então, esse corte linear, ele não é inteligente e não é saudável. A gente vai cortar onde puder cortar e onde precisar ampliar, a gente vai ter que ampliar para melhorar a prestação do serviço. Capitão Wagner, o senhor está correto, né, medindo as palavras, né, garantindo os contratos, né, a segurança jurídica, mas o senhor citou um exemplo aí que deve ter tocado lá no momento. O senhor foi secretário de saúde de um município da administração que já vem há algum tempo, né, o mesmo grupo político, aliás, o mesmo personagem já foi prefeito outras vezes, que é o Roberto Pessoa, e o senhor, só num ponto do transporte, né, conseguiu reduzir uma boa soma de recursos. Isso é uma demonstração de que se você está há muito tempo com a gestão, e o Roberto é muito consciente disso, você precisa estar se renovando constantemente. O Roberto ele faz reuniões com o seu secretariado constantemente e cobra. A cobrança que é feita pelo prefeito Roberto é o que permite que ele esteja há tanto tempo à frente da gestão do município de Maracanã e com uma perspectiva muito boa de ser reeleito agora. Quando o mesmo grupo está à frente de uma gestão, como a gente tem a nível de governo do estado, a nível de prefeitura de Fortaleza e até a nível de Maracanaú, se você não se reinventa, você acaba encontrando dificuldades de apresentar resultados para a cidade. Eu acho que é o que o Sarto está enfrentando nesse momento. A gente teve uma gestão do Roberto Cláudio que saiu super bem avaliado. É fato que o Roberto avançou muito em termos de infraestrutura urbana na cidade de Fortaleza e isso fez com que o nome dele fosse muito bem visto pela sociedade, mas depois que ele entregou para o Sarto, nenhuma novidade veio e talvez a continuidade do que o Roberto tenha feito não foi suficiente para que o Sarto esteja bem diante da opinião pública. Então, se reinventar, ter um rodízio de secretários, como o Roberto tem lá em Maracanaú, está cobrando, implementando novas tecnologias, é o caminho para que mesmo o governo que está há muito tempo, ele possa apresentar resultados melhores. O senhor daria continuidade aqui nas obras da prefeitura de hoje? Olha, eu acho que acima de tudo as obras na periferia precisam ser ampliadas. Com relação à beira-mar, a gente não tem o que questionar o que foi feito nos últimos anos. A beira-mar de Fortaleza é referência nacional de beleza, de organização e etc. A gente tem um Meireles muito bem tratado em termos de infraestrutura. A gente tem um polo gastronômico ali na Vajota, que é uma parceria poder público e iniciativa privada, porque tem os empresários investindo constantemente na qualidade dos restaurantes ali. Então, tem alguns pontos que a gente acha que estão no rumo e no caminho. Agora, tem um outro lado da cidade que precisa ser visto pela prefeitura. Eu andei em algumas ruas esse último final de semana que não pareciam ruas da quarta capital do país. Ruas com muita lama, com muito lixo, com muito mato. Então, um olhar diferenciado para esse lado da cidade é o que precisa ser feito urgentemente. A gente precisa fazer os equipamentos de saúde funcionarem na cidade de Fortaleza. A gente vê as pessoas reclamando que vão para o posto de saúde e não tem um medicamento, vão para uma UPA, não tem um médico, está faltando um médico para atender. Então, melhorar a qualidade desses serviços é urgente. Eu acho que a gente tem que ter, acima de tudo, um foco muito mais nas pessoas do que no concreto. Desde 2016 que eu falo muito isso e às vezes sou até mal interpretado. Eu não sou contra a obra, pelo contrário, a obra é sempre muito bem-vinda, como foi bem-vinda na minha gestão na saúde em Maracanã, mas a obra não pode se sobrepor às pessoas. A gente
recebeu uma missão do prefeito Roberto lá em Maracanaú, que era humanizar o serviço de saúde. Olha que é difícil, é muito complicado você humanizar um serviço público. E a gente conseguiu, não só através de uma frase que ficou na boca de todos os colaboradores, que o paciente é o maior amor da vida de alguém, como também uma cobrança diária de postura, de acolhimento, de capacitação. Quando eu digo para você, Edson, que em cada equipamento de saúde Maracanaú tem pelo menos uma pessoa que fala em Libras, é porque a gente se preocupou em acolher a pessoa surda, que chega na unidade e não consegue conversar com ninguém, a não ser que tenha um papel e uma caneta para dizer o que ela precisa. Quando a gente levou o Conecta, que é o melhor tratamento para crianças autistas do mundo, para Maracanaú, é porque a gente sabia que isso ia levar a qualidade da saúde do município também. Então, hoje o Maracanaú é uma referência em termos de saúde, com um ano de trabalho que a gente exerceu lá, certo? Então, é possível sim a gente mudar essa realidade em Fortaleza e dar continuidade àquilo que foi bem exercido, tanto pelo Roberto Cláudio como pelo Sarto. No que acertaram, a gente vai continuar. Capitão Wagner, Fortaleza já é uma cidade grande, mas ela brevemente será muito grande. Que tipo de infraestrutura o senhor vislumbra para a Fortaleza dos próximos 20 anos? Olha, Edson, eu tenho dito muito. A gente viu alguns planos serem construídos, escritos aqui na cidade de Fortaleza. Eu vi o Ceará 2050, eu vi o pessoal do governo do estado querer discutir o estado será daqui a 25 anos, 26 anos. Em 2012, mais ou menos, se falava em Fortaleza 2040. Então, a gente vê um planejamento a longuíssimo prazo e as pessoas esquecem que hoje o mundo está muito dinâmico, né? A gente viu uma pandemia que fez transformar completamente todas as formas de tecnologia na saúde, na educação. A gente teve que ter um ensino à distância, teve que validar a telemedicina como ferramenta também para as pessoas cuidarem da sua saúde. Então hoje o mundo ele muda de forma muito rápida e eu imagino que na infraestrutura não pode ser diferente. O que a gente precisa fazer a nível de Fortaleza, primeiro para aguentar esse crescimento da cidade, é a gente descentralizar os serviços. Se a gente tiver um emprego lá no Bom Jardim, o cidadão que mora no Bom Jardim e trabalha aqui no Meireles não vai precisar se deslocar durante esse percurso para poder vir trabalhar, ele pode trabalhar lá mesmo. Se a gente tiver serviços lá no Conjunto Ceará, o morador do Conjunto Ceará não vai precisar se deslocar para a cidade dos funcionários ou para a Barra do Ceará em busca de um serviço. A gente tem que ter na cidade de Fortaleza uma infraestrutura não só em termos de avenida, em termos de deslocamento, mas também em parceria com iniciativa privada que permita que as pessoas possam realizar suas atividades próximo de casa. A gente tem que ter acesso a escolas perto de casa, a shopping perto de casa, a moradia ali pertinho do local de trabalho. Por isso que eu defendo que o centro da cidade precisa ser habitado. Você imaginar você morar no centro e ali do lado você ter um cinema, do lado você ter um teatro, do lado você ter o seu próprio local de trabalho. Hoje as pessoas também trabalham muito, né, de casa. É possível que a gente tenha uma infraestrutura no município de Fortaleza que diminua os deslocamentos e com essa redução de deslocamento a gente vai ter muito mais qualidade de vida, menos poluição ambiental e uma economia muito mais pujante. Capitão Wagner, Juracy Magalhães, ex-prefeito de Fortaleza, que deixou muita obra aqui na cidade, Fortaleza deve muito às suas administrações. Ele dizia que Fortaleza recebia a população de um município de médio porte do Ceará a cada ano. 40 mil pessoas chegavam a Fortaleza a cada ano. Essas pessoas, como não há uma boa infraestrutura nos diversos bairros da cidade, elas vão se aglomerando ali no pequeno espaço que tem e fica essa situação, como se situasse aqui, ruas eslamaçadas lá no conjunto, isso, aquele outro. Para onde Fortaleza deve crescer numa gestão do capitão Wagner? Edson, acho que uma das formas é a gente crescer para cima, né? Por lado está difícil, os terrenos em Fortaleza eles estão cada vez mais escassos. Lógico que tem algumas áreas da cidade que tem espaços para crescer ainda na forma horizontal, mas cada dia mais escasso. Eu me lembro aqui que no governo da Luiziane ela teve dificuldade, isso até foi
objeto da oposição, que explorou contra a gestão dela, dificuldade de encontrar terrenos para oferecer para o governo federal para construir creches. Então, essa dificuldade continua existindo. Então, hoje, a melhor forma, a mais eficiente, a que traz o melhor benefício é crescer para cima. Eu imagino, por exemplo, que aquela região do Vila do Mar possa muito bem ter prédios ali na margem da avenida que permitam a instalação e funcionamento de pousadas, de hotéis, de moradias residenciais também, de prédios residenciais ali. Mas nós estamos falando aí de residências de pessoas com poder aquisitivo muito pequeno, né? Sim. Muito baixo. Aí não dá para ir morar no Vila do Mar, porque o custo ali é muito alto. Hoje, que dirá daqui mais alguns 5 anos, né? Sem dúvida, eu citei o exemplo do Vila do Mar, mas tem vários espaços. Eu tenho um exemplo em Fortaleza que são 2 exemplos. Os 2 locais onde foram construídos os shoppings Rio Mar. Se você pegar o local que foi construído, o Rio Mar Papicu, aquela região ali era completamente degradada. O que a iniciativa privada fez? Construiu lá um shopping muito bem estruturado, construiu um conjunto de vários blocos de apartamentos residenciais, um outro conjunto de prédios comerciais, um quartel da Polícia Militar foi construído ali do lado pelo Estado. Então a gente viu ali uma ação em parceria poder público e iniciativa privada que deu um resultado maravilhoso. Vamos lá para o Rio Mar Kennedy. Lá na região do Rio Mar Kennedy, a gente tinha vários terrenos de fábricas que deixaram de funcionar e viraram terrenos baldios, com um mato muito alto, que era utilizado durante o período da noite para o uso de drogas, para estuprar mulheres. Era um espaço completamente degradado. Espaço que hoje é um shopping de grande circulação, tem um bloco lá de 8 apartamentos que oferecem residência para as pessoas. Do lado, a prefeitura foi lá e construiu o Parque Raquel de Queiroz. Aí eu tenho que parabenizar a prefeitura porque aquele parque revitalizou aquele espaço. E a soma das ações, Edson, poder público com o parque e a iniciativa privada com as 2 obras, a do shopping e a do conjunto de apartamentos, revitalizou completamente aquele espaço. Então, é uma demonstração de que a verticalização da moradia é um caminho natural, seja no Quintino Cunha, no Bom Jardim, no Vila do Mar, na área mais nobre ou na área mais carente. É possível sim absorver essas pessoas que estão vindo de outros municípios do interior, até de outros estados, e oferecer para essas pessoas condições dignas. O que não dá mais, Edson, é para a gente replicar aquele modelo de conjuntos habitacionais à margem da cidade. Pegue todos aqueles conjuntos habitacionais, o Minha Casa Minha Vida, ali na margem do Anel Viário, lá no Ancuri. Aqueles conjuntos habitacionais foram completamente dominados, infelizmente, pelo crime. São conjuntos habitacionais em que pessoas que moravam em diversos pontos da cidade saíram das suas raízes e tiveram que morar lá. Muitas pessoas abandonaram aquelas casas ou tiveram as casas tomadas por criminosos e voltaram a viver nos seus bairros de origem. A gente precisa ter um novo formato de conjuntos habitacionais que preservem as raízes, como acontece lá em Salvador. Lá existe um programa chamado Programa Morar Bem, que a prefeitura reforma as residências, constrói sobrados, constrói blocos de apartamento e oferece uma moradia digna no bairro que a pessoa foi criada e viveu a vida toda. Não adianta a gente querer tirar as pessoas de um bairro onde as suas raízes estão fincadas e levar para o outro lado da cidade, que isso não funciona. Capitão Wagner, num futuro governo do senhor, se o senhor chegar a ser prefeito de Fortaleza, como é que o senhor melhoraria a qualidade do ensino da prefeitura, ensino público? Olha, a gente tem que investir, sem dúvida nenhuma, na capacitação dos nossos professores. A gente tem uma rede muito grande, a rede de colégios do município de Fortaleza, ela é enorme, mais de 400 escolas. A gente precisa capacitar esses professores, a gente precisa realizar mais concursos para que a gente não tenha solução de continuidade. Os professores temporários têm que ser tratados com dignidade. Eu tenho, inclusive, o compromisso. O professor temporário no meu governo vai ter carteira assinada, porque hoje sequer a carteira assinada eles têm. Então, a gente vai garantir essa segurança jurídica mínima para o professor que passa por uma seleção e tem toda essa dificuldade. A gente tem que melhorar a infraestrutura das escolas, Edson. E a escola, na minha visão, é o epicentro de transformação social de qualquer comunidade. A escola tem que estar aberta de domingo a domingo à disposição da comunidade. No final de semana, para atividades esportivas, atividades culturais, atividades de lazer. Logicamente, temos que ter uma equipe para garantir a segurança do prédio, temos que ter a supervisão
de pessoas da Secretaria de Educação para garantir o bom uso do equipamento, mas eu não acredito em nenhuma transformação social que não passe pelo ambiente escolar. Então, isso vai, sem sombra de dúvidas, melhorar o ambiente escolar, com infraestrutura melhor, com professores mais capacitados, com remuneração digna e com um diálogo permanente com a gestão para evitar esses movimentos que a gente tem visto de paralisação de atividades, ameaça de greve, que não é bom para ninguém. Eu tenho plena certeza que o professor ele quer continuar dando a sua aula normalmente. Se existe uma lei do piso, olha que interessante, existe uma lei nacional do piso dos professores. Todo ano é preciso ter manifestação para a prefeitura e para o governo do estado pagar o que está previsto em lei e empurrar esse pagamento para depois. Se existe uma data base, a prefeitura é obrigada a pagar na data base. Se o governo federal manda o recurso para pagar a partir daquele mês X, os professores têm todo o direito de receber. Então, esse diálogo permanente com os professores, ter um secretário ou uma secretária de educação que seja capaz de liderar esse movimento de transformação da educação de Fortaleza é o caminho para a gente melhorar o ambiente em todas essas comunidades. O prefeito Zé Sarto esteve aqui, sentado aí onde o senhor está, e disse que a qualidade das escolas, dos prédios, são muito boas. Citou até exemplo de creches que, comparando com uma das escolas de uma neta dele lá nos Estados Unidos, a daqui seria melhor, segundo ele. Os professores do estado e do município recebem uma remuneração, eu não estou dizendo aqui que é uma boa remuneração, que é um bom salário, mas eles recebem melhor do que os professores da rede privada. Como se justificar a qualidade do ensino público inferior à da privada? Edson, eu não posso afirmar com certeza que o professor da rede pública recebe melhor do que o professor da rede privada, porque eu fui professor na rede privada e recebi uma remuneração muito boa, diferente do que a gente vê. Há exceções na rede privada, alguns professores ganham muito bem. A maioria, a quase totalidade, ganha menos do que o salário base do magistério estadual e municipal. E também... E há uma outra diferença, tem professores do município que, por conta das gratificações de mestrado, doutorado, 50% disso, 40% daquilo, tem um salário bom. Edson, eu não vou ser deselegante com o prefeito e perguntar por que a neta dele está estudando lá nos Estados Unidos em vez de estar estudando nessa creche, que ele falou que era eu perguntei se os filhos dele, neto dele, estudavam na escola pública. Não estudam. Pois é. Então, aliás, é um questionamento que eu vou fazer a muitos políticos. Não dá para falar de escola pública de qualidade sem que você tenha coragem de matricular seu filho naquela escola pública. Mas mais do que qualquer coisa, eu não duvido que de repente exista um prédio, uma creche específica que tenha lá uma condição infraestrutural boa, isso é possível de acontecer, mas não é a regra dos prédios das escolas municipais no município de Fortaleza. Tem prédios novos que foram construídos que a gente reconhece a qualidade, a boa infraestrutura, mas grande parte da rede carece pelo menos de uma manutenção adequada. Não vou nem falar em grandes reformas, mas carecem de uma manutenção adequada, tanto que alguns prédios têm caído na cabeça de alunos. Então não vou fazer uma discussão nem generalizar, dizer que todos os prédios estão em mau estado, mas grande parte precisa sim de uma manutenção mais permanente por parte da prefeitura. A gente sabe que muitas vezes os gestores se preocupam em construir novos equipamentos e esquecem muitas vezes de dar manutenção naqueles que são mais antigos. Então no nosso governo a gente vai tanto pensar na expansão da rede, como também garantir a manutenção dos equipamentos que já existem, até porque hoje se fala muito em educação em tempo integral. E eu acho, Edson, que a gente não tem que garantir só a escola em tempo integral, a gente tem que ter educação integral. E o que é educação integral? O aluno tem que estar ocupado com alguma atividade durante todo o dia. Há relatos de que alunos estão lá, têm um ensino regular de manhã e à tarde estão ociosos porque não tem outra atividade. Essa meninada precisa estar ocupada. E a gente tem, sem dúvida nenhuma, um compromisso muito grande em ter esses meninos ocupados com atividades extracurriculares, com atividades esportivas, com atividades culturais, para que eles possam se capacitar e quando chegar no ensino médio tenham uma condição melhor. Hoje há relatos de alguns professores, Edson, de alunos que chegam ao 5º ano que não sabem ler nem escrever.
não sei o que houve ao longo do tempo, que forçaram as escolas a estar aprovando alunos que não sabem ler e escrever. Você imaginar um aluno chegar no 5º ano e não saber ler e escrever, como é que esse aluno vai ter condição de chegar na faculdade? O que eu tenho dito é que eu quero ser prefeito para dar ao aluno de escola pública a mesma condição que tem um aluno de escola privada, de fazer um vestibular, de fazer um concurso público e ser aprovado como qualquer outro. O que mudou minha realidade foi justamente ter essa condição de uma escola de qualidade. Meu ensino médio eu fiz na Escola Técnica Federal do Ceará. Era uma escola pública que não deixava a desejar em relação a nenhuma escola particular da cidade de Fortaleza, que me permitiu fazer um concurso e tirar o 1º lugar, tirar o 2º lugar e outro. Então, é isso que a gente precisa ter. Escolas que nos garantam uma capacitação adequada, não só no quesito intelectual, mas físico, de ter atividade física, de se socializar, de criar ali um network bacana que nos dê uma condição de ter uma oportunidade de vida melhor. Capitão Wagner, muito obrigado pela entrevista. O nosso tempo já extrapolou, mas eu prometo que farei outros questionamentos quando conhecer detalhes do seu plano de governo. Muito obrigado. Uma honra grande, Edson. Parabenizar a TV da Transparência por esse espaço de contraponto. Desejar muito sucesso.